A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 4, Adultos, que tem como título Elias e os profetas de Azera e Baal. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos deste trimestre, ao qual nós estamos estudando os livros de Reis, Primeira Reis e Segunda Reis. E hoje nós estamos dando continuidade praticamente o que foi estudado na aula 3, que nós estudamos na aula 3 Elias, sobre Elias também. E hoje nós estamos dando prosseguimento que vai ser sobre Elias e os profetas de Baal. Na aula 3 foi abordado uma lição também falando sobre Elias, que fala sobre Acabe e o profeta Elias, e agora dando prosseguimento sobre Elias e os profetas de Azera e Baal. O áureo encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade prática. O Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 22 ao 24, o versículo 26, os versículos 29 e 30, os versículos 38 e 39, e em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 8 ao versículo 14. Amém? Se os irmãos perceberem ao longo deste trimestre que a leitura bíblica em classe está bem extensa. Por quê? Porque faz misto. É bom lermos o relato bíblico por completo. Nós temos que ler o livro de 1 Reis, indo na sequência, o de 2 Reis. Assim que nós formos estudando os personagens que o autor da lição colocou para estudarmos, nós temos que ficar a par do histórico bíblico. Estudar, meu irmão, o que a história bíblica fala, o que a Bíblia não fala, a palavra do Senhor nos fala. Então hoje nós estamos iniciando essa lição que vai falar sobre Elias e mais o desafio do Carmelo ali, os profetas de Azera e de Baal. Então faz misto a gente ler o capítulo 17, 18, 19, o 17 ao 22, vamos falar assim, do capítulo 17 ao 22 de 1 Reis. Pelo menos esses trechos bíblicos, esses capítulos, tem que ser lido para que possamos compreender e entender do que nós iremos falar. Então, pois bem, a lição do número 4 vai falar sobre Elias e os profetas de Azera e Baal. Então, nesta lição nós vamos focalizar apenas neste ponto, porque na aula anterior nós vemos que Elias vem, se apresenta ao rei de Israel e fala, isso está lá em 1 Reis 17 em diante, os irmãos podem ler, que fala que não vai ter nem chuva, nem orvalho, segundo a palavra do profeta Elias, porque Deus tinha determinado que não iria chover, e isso vai ser dito lá na frente, na Batalha do Carmelo, quando Elias fala que todas essas coisas veio segundo a palavra do Senhor. Então era a vontade de Deus fazer com que o povo começasse a enxergar e a perceber, para descobrir qual era o verdadeiro Deus. E Elias aparece ao rei Acabe e diz que não vai ter nem chuva nem orvalho por esses anos. E depois daquilo Elias vai se esconder. Ele vai para junto do ribeiro ou do rio Querite e ali fica sustentado por covos. Os covos levam pela manhã e à tarde e à noite, né? Levam pão e carne para ele, da água daquele ribeiro ele se alimenta. E Elias passa ali bastante tempo até que a fonte venha secar. Por quê? Porque não estava chovendo na terra. Elias tinha falado isso para o rei Acabe, falando que não iria chover. Observe que Elias fala, traz a mensagem de Deus e se oculta dos olhos do rei. E o rei manda procurá-lo, mas não o encontra. Por quê? Porque Deus estava aguardando o profeta. E Elias fica ali naqueles dias. E sucedeu que, passado bastante dias, o ribeiro se secou, como eu falei para os irmãos. E Elias vai agora, porque a palavra do Senhor vem para ele, manda ele ir para Sarepta, para a cidade de onde habitava, sabe quem? O pai
de Jezabel, que era o rei de lá. Ele foi para a cidade de Jezabel. Imagine só como Deus é tão tremendo. O homem estava sendo procurado, mas o homem estava na terra do pai daquela que procurava ele, que era quem? Jezabel. Então Elias vai para Sidom, e uma cidade lá chamada Sarepta, e tem uma viúva lá, que Deus fala que aquela viúva ali vai suprir, vai acolher Elias. E Elias chega naquela cidade e tem um encontro com aquela viúva que está saindo, pegando ali os gravetos para fazer um fogo, para fazer um bolo para ele, seu filho, porque era tudo que ela tinha e iria fazer aquilo. Depois daquilo não teriam o que comer, iriam esperar a morte. Elias chega para ela e fala: faz primeiro um bolo para mim e do resto você faz para você. Observe que Elias não pediu tudo que aquela mulher tinha, mas ele pediu que fizesse primeiro para ele e depois ela fizesse para ela e para o seu filho. Certamente essa mulher conhecia Elias. Se não conhecia Elias, conhecia as histórias do judeu, do povo de Deus, de quem era um profeta de Deus e o que o profeta de Deus era capaz de fazer através do Deus que tudo pode, tudo vê. E aquela mulher não se titubeia e vai e faz o primeiro um bolo menor e dá para Elias. E Elias fala para ela que o trigo ou a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai deixar de existir. Imagine só, meu irmão. Era um milagre diário que acontecia na vida daquela mulher. Todo dia ela virava a panela com farinha e a farinha não cessava de cair. A mesma coisa acontecia com o azeite e isso durou até que viesse chuva sobre a terra. Então todo dia aquela mulher via um milagre acontecer na sua vida, via um milagre acontecer na sua casa. E ela viveu ali com seu filho e com Elias durante bastante tempo. E passado esse relato, e também nesse relato temos que esse menino venha morrer, o filho da viúva venha morrer, e Elias ora por aquele menino, e a alma do menino torna a ele, o menino revive. Isso nós não vamos falar bastante, mas estamos dando prosseguimento, tipo uma cronologia bíblica dos relatos históricos, uma cronologia histórica do que aconteceu com o profeta Elias. Ele vem, faz a profecia, traz a mensagem de Deus que não vai chover, foge para junto do ribeiro Querite, ali fica sendo alimentado pelos corvos. Depois a água do ribeiro seca, ele vai para Sarepta, que é lá em Sidom, e lá uma viúva o sustenta. O filho da viúva morre. Elias, pelo poder de Deus, ressuscita o filho da viúva, e passados muitos dias vem a palavra do Senhor agora a Elias e fala para Elias que Deus vai dizer para Elias que ele deve se mostrar ao rei Acabe, porque Deus agora vai dar chuva sobre a terra. Observe, meu irmão, que é Deus, era a vontade de Deus. Elias estava falando as coisas, falando tudo aquilo que ele falou no capítulo 17 que não iria chover, não ia ter nem orvalha, porque Deus falou. E Deus agora vem falar a Elias que ele vai se mostrar ao rei Acabe, porque vai vir chuva sobre a terra. Vai vir chuva. Porque ficaram 3 anos e meio sem chover, meu irmão. Era uma afronta para os profetas que Jezabel tinha ali. Os 850 profetas ali, entre 400 de um e 450 do outro, que era o Baal e Azera. Porque observe o que Deus faz, meu irmão. Porque os judeus tinham isso em sua mente. Os judeus, a gente fala que os judeus, quando saíram da época ali do cativeiro egípcio, no caso do Egito, saíram como monoteísta porque acreditavam em um único Deus. Mas eu vou além mais. Além deles não ser monoteísta, eles eram enoteísta. O que quer dizer essa palavra enoteísta? Que eles criam em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Mas eles também, meu irmão, acreditavam nos outros deuses. Eles não negavam a existência dos outros deuses. E essa palavra enoteísta é isso que significa. Eles acreditavam em Deus, mas eles não negavam a realidade de outros deuses. E como Baal era um deus bastante conhecido, porque quando o povo de Deus entra na terra de Canaã, os cananeus já adoravam esse deus chamado por Baal. E houve uma banalização deste nome, uma banalização, vamos falar assim, que a todos os deuses que a pessoa se referia, Baal tinha o seu nome ali, tipo, ia falar do Deus de Israel, aconteceu uma banalização tão grande que quando falava esse nome de Baal, aconteceu esse certo momento na história que essa palavra Baal representava qualquer divindade.
como sendo uma designação para qualquer Deus, inclusive para o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Por isso Elias fala para o povo: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, adora a Deus. Se for Deus de Israel, Javé, Deus, adora a Deus. Mas o povo não tinha resposta. Porque o povo estava em confusão, então não sabendo a quem adorar. Porque eles sabiam que existia o Deus Todo-Poderoso, mas para eles era o Deus do Egito, o Deus que libertou o povo. E não tinha consciência em suas vidas que era o Deus também provedor da chuva, era o Deus que dava orvalho, era o Deus que fazia a vegetação crescer, era o Deus da fertilidade, era o Deus que tudo pode, tudo vê. Não, mas ele acreditava que Deus era um Deus poderoso, mas o Deus de libertação, Deus que tirou o povo do cativeiro. E agora ele entra numa terra praticamente em que o povo vivia da agricultura, e tem um Deus lá que é o Deus da chuva. Tem uma deusa lá que é a deusa da fertilidade. E o povo começa a idolatrar esses deuses porque acham que aquele Deus, aquelas pessoas ali, aqueles profetas que tinham ali, que eram bastante, fora os profetas do Senhor que foram comprados, que comiam na mesa de Jezabel, porque isso nós vamos ver lá na frente, que quando Acabe vai sair para a guerra, manda chamar Micaías, ele tem ali profetas do Senhor que profetizava tudo aquilo que ele queria ouvir, mas não a verdade. E o mais interessante disso é que ele sabia que os profetas estavam mentindo, mas eram profetas pagos, profetas o que comprados para falar tudo aquilo que massageava o ego do rei. E o povo estava neste dilema. Quem é o verdadeiro Deus? O povo não tinha essa consciência de si, quem era o verdadeiro Deus. E Elias vem e faz esse desafio agora, que o desafio do Monte Carmelo, porque Elias vem e fala para Acabe, porque Deus vem, vai e te mostra. E neste interim, Acabe agora vai começar a procurar Elias, porque já estava procurando Elias. E ele manda o seu servo Obadias. Obadias é aquele que escondeu 100 profetas do Senhor, escondeu 100 em uma cove, 50 em uma cove, 50 em outra, totalizando 100. E aqueles profetas ficaram vivendo só de pão e água, porque Obadias cuidava. E Acabe vai para um lado e Obadias vai para outro para procurar Elias. E Elias se apresenta a Obadias. E Obadias vê Elias e Elias diz: vai e se diz a teu Senhor que vem ao meu encontro. E Obadias fica receoso. Por que Obadias fica receoso de entregar? Porque Obadias fala: não, porque se eu for lá e falar que o Senhor está aqui, vai que isso é arrebatado, que Deus o arrebata. Observe só como Elias era conhecido, como tinha uma intimidade com Deus, porque Deus o poderia arrebatar a qualquer momento, e Obadias tinha essa plena convicção em sua vida. E Elias fala: não irei daqui, mas irei encontrar com o rei. E Obadias vai lá e diz ao rei. E quando o rei vem falar com Elias, ele vem já acusando, apontando: és tu o perturbador de Israel? É isto que ele fala para Elias. E Elias fala: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste os Baales. E Elias fala para ele, fala: ajunta-me todo Israel no Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. E Acabe vai enviar mensageiro por todo Israel e ajunta todos os profetas onde? No Monte Carmelo. Então Elias teve o zelo, meu irmão, e pôs-se diante de um confronto. Observe que Elias não estava fazendo um confronto para mostrar que ele acreditava em Deus, não, mas o confronto era para mostrar para aqueles que estavam em dúvida e para mostrar para os profetas, para o rei, que existia Deus em Israel e era o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Pois bem, o confronto veio a ser feito e o desafio foi aceito. Acabe aceita o desafio, convida a todos e todos se reúnem. Todos se reúnem ali no Monte Carmelo e Elias fala ali quais as regras a serem seguidas. Tragam 2 bezerros, dá um para os profetas de Baal e Azera e o outro fica por mim. Vamos cortar em pedaço e vamos pôr sobre a lenha. Porém, a gente não vai meter fogo na lenha, nem no bezerro. Não vamos meter.
E Elias estava falando isso para aqueles profetas, dando as regras. E falando, o Deus, vamos clamar a Deus. Vocês vão clamar a Baal, seu Deus, e eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que responder por fogo, esse será o Deus que tudo pode, tudo faz. Esse é o Deus. E o rei olha para Elias, tanto como os profetas também fala que é boa esta palavra. E o povo respondeu, o povo que estava vendo ali, foi ajuntado todo Israel, e o povo diz, é boa essa palavra. Porque o povo não sabia quem adorar, o povo estava em confusão mental, não sabendo a quem adorar. E Elias dá a oportunidade primeiro aos profetas de Baal. Vocês escolhem para vocês o bezerro que vocês querem. Tem 2 aqui, escolhe um para vocês. E eles vão e escolhem, e prepara primeiro. E eles falam, vocês preparam primeiro porque vocês são muito. E vão invocar o nome do seu Deus e não metais fogo. E eles fizeram assim como Elias falou. Pegaram o bezerro, cortaram, colocaram na lenha. E ficaram de manhã até o meio-dia. Clamando e orando. E o povo vendo tudo isso. E o povo ali num Carmelo, olhando essa cena grotesca dos profetas clamando, orando, fazendo súplicas, se retaliando, porque eles se cortavam e o sangue escorria sobre o seu corpo. E o povo estava vendo, por isso era um problema que o povo não sabia quem adorar. E Elias até zomba deles, porque vocês têm que clamar mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo e não esteja ouvindo o clamor de vocês. Ou sei lá, ele esteja viajando, mas se vocês clamar mais alto, gritarem mais alto, talvez ele venha. E os profetas ficaram ali naquela adoração. Imagine só, meu irmão, 850 pessoas gritando, clamando, se retaliando e nada acontecendo. E todo Israel ali olhando juntamente com Acabe, porque Jezabel não estava. Jezabel vai saber depois. E nós iremos chegar lá. Nessa cronologia que nós estamos fazendo para entendermos bem a lição. E o desafio ali, Elias vê que não tem jeito. Não vai cair fogo. Elias fala, agora é minha vez. Agora é minha vez. Aí o que Elias faz? A primeira coisa que Elias faz, que é o tópico 2 da lição, que vai mostrar sobre a oração de Elias, o preparativo de Elias e a oração confiante à misericórdia de Deus. Elias agora vai chegar a vez dele. A primeira coisa que ele faz é ajeitar o altar. O fogo, meu irmão, só cai no altar que estiver consertado. O fogo só cai no altar que estiver preparado, que estiver ajeitado, que estiver sem mistura, sem estar quebrado, sem estar rachado, mas que o altar esteja posto diante de Deus, consertado, arrumado, do jeito que Deus quer. E Elias faz isso, ele prepara o altar, pega 12 pedras, conserta o altar que estava quebrado, as 12 pedras para mostrar a representatividade das 12 tribos de Israel, embora o reino esteja dividido, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Elias pega aquelas 12 pedras e une, mostrando que as 12 tribos, embora estejam divididas, mas o Deus das 12 tribos, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Elias prepara tudo aquilo, ele deixa tudo preparado, mas para que o povo não se titubeie, ele manda pegar 12 cântaros de água e jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes sobre a lenha, sobre o animal que já estava ali cortado em pedaços, e que a água foi tanta água que a água encheu os regos que estavam ao redor do altar. Imagina, agora a lenha estava encharcada, a oferta estava encharcada, tudo estava encharcado, a terra estava encharcada. Agora o desafio ficou mais difícil. Por quê? Porque nem eu querendo acender com fósforo ou com o fogo não vai pegar porque está encharcado de água. Mas Elias, volta os seus olhos para o céu, meu irmão, e faz uma oração simples. Ele fala, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Observe que primeiro Elias tem uma teologia correta, ele fala que tu és Deus em Israel, ele mostra que ele é Deus, e ele faz também uma teologia antropológica dele, porque ele reconhece que ele é servo, ele fala, eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, quem tem o poderio é Deus, quem pode fazer é Deus, quem
Faz o milagre acontecer, Deus. E Elias fala isso, que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aí é a leitura que nós lemos no texto áureo, 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu, meu irmão, a água que estava no rego. E todo o povo viu aquilo e caiu sobre o rosto, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Observe, Elias prepara o altar, conserta, deixa do jeito que as coisas têm que ser e faz aquela oração confiante. Observe que não é uma oração longa, não é uma oração espetaculosa, não é uma oração que venha fazer a estrondar para que todos percebam que aquela pessoa está orando. Não, mas foi uma oração simples, rápida e confiante, porque aquele que tem comunhão com Deus, meu irmão, não precisa de muito espantalho, muito barulho, muito espetáculo, não. A oração é simples, rápida e singela, porque ele sabe a quem está pedindo e ele sabe a quem ele confia. E foi assim que Elias fez. Fez uma oração simples, uma oração mostrando ali que Deus é Deus. Primeira coisa que ele faz, mostrando que Deus é Deus, mostrando que ele não é nada sem Deus, porque a palavra de Deus nos fala que sem mim nada vocês podem fazer. E Elias sabia disso e ele fala: eu sou o teu servo e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele está mostrando que não foi segundo ele queria, segundo o querer dele, mas segundo o querer de Deus. Segundo o querer de Deus. Então Elias faz aquela oração, meu irmão. E o fogo cai do céu, consome não só o holocausto, mas consome a lenha, até as pedras é consumida e o pó também ao redor do altar. A água é lambida, tudo que está ali em cima, o fogo consome, e o povo vê que verdadeiramente aquele é o Deus, porque é o Deus que respondeu com fogo. Esse era o desafio, aquele que era o Deus. E o povo vê tudo aquilo, e Elias agora olha, os profetas de Baal ficam desesperados, e Elias fala: passa fio de espada a todos, não escape nenhum. E começa agora a perseguição do povo de Israel aos 850 profetas de Baal e Azera. E a perseguição é tremenda, que vem e mata a todos a fio de espada, não deixa escapar ninguém, porque Elias sabia. Se deixasse aqueles homens escapar, eles iriam corromper novamente o povo com suas falsas teologias. E Elias vem e fala para o povo, e o povo vem e mata todos, meu irmão. Mata todos a fio de espada. E Elias olha para Acabe e fala: sobe, Acabe, vai, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo ruído que há de abundante chuva. E Acabe sobe desesperado, come, bebe, e Elias vai lá, sobe no cume do Monte Carmelo e se inclina por terra e coloca seu rosto entre os seus joelhos e vai orar a Deus para que venha chuva, porque Deus tinha falado que ia chover, meu irmão. Nós não falamos isso? No início do capítulo 18 de 1 Reis fala isso: apresenta-te a Acabe, porque eu vou fazer que venha chuva sobre a terra. E Elias sabia disso, mas mesmo assim ele foi orar a Deus. E ele vai e ora e pede para seu moço: vai lá e olha. E o moço vai lá e olha, não vê nada. E Elias vai lá 7 vezes. E na 7ª vez ele vem e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. E Elias vai, meu irmão, e fala a Acabe: vai lá, moço, sobe, porque eu já avisei para Acabe para ele subir e comer, porque vai vir chuva abundante. Agora você vai lá e vai dizer a Acabe: Acabe, prepara o teu carro e desce. Eu falei para você subir, comer e beber. Você subiu, comeu e bebeu, que chuva bem bonita. Agora vai e desce. Aparelha teu carro, prepara teu carro, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que o céu, minha irmã, estava enegrecendo. Imagine só, 3 anos e meio sem chover, e agora o céu enegrecendo, os trovões raiando,
para mostrar que o poder era de Deus, que não é Baal que faz o raio nem a chuva, mas é Deus, e o povo agora tinha consciência disso, e os profetas de Baal estavam todos mortos, e Acabe vai desesperado e sai correndo com seu carro e vai em direção a Jezreel, e Elias correndo a pé consegue alcançar Acabe, meu irmão. Porque Elias foi correndo, imagine só, meu irmão, a velocidade, como Elias estava correndo, desesperado para também falar com Acabe. E Acabe, desesperado, corre até Jezreel, e Jezabel não está sabendo de nada, e Acabe vai e fala tudo aquilo que aconteceu. Teve uma batalha no Carmelo, 850 profetas contra um só homem, e o Deus que respondesse por fogo, esse seria o Deus de Israel. Pois bem, os 850 profetas, Jezabel, que te serve, que nos serve, que ajuda, que faz os cultos nos templos, não conseguiram fazer o que Baal respondesse. E o povo viu que só o Senhor era Deus, porque o fogo caiu no céu quando Elias orou. E os profetas estão mortos, e Jezabel fica desesperada. Ela não procura saber como aconteceu, o que foi que aconteceu, mas ela quer saber de apenas matar Elias. E ela fala, vai e fala para Elias que amanhã por essa hora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses profetas. Era assim. Ela fala, assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Isso é o que ela fala para Elias. E Elias, vendo isso, se levanta, meu irmão. E para escapar com vida se vai, e vai até Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O moço de Elias fica ali, Elias vai se esconder novamente. Porque é aquilo que nós falamos anteriormente, Elias vem, traz a mensagem e sai de cena. Elias vem e vai chover e sai de cena e estão procurando ele para matar. Agora Deus vem, se apresenta, Elias se apresenta, ganha o desafio, faz que a chuva caia de novo e vai se esconde de novo, porque agora estão ameaça de morte. Sua cabeça está colocada a prêmio, a cabeça dele está colocada a prêmio, ele vai e se esconde. E agora ele vai para o deserto e vai, se assenta debaixo de um zimbro, e ele agora perde o seu ânimo. E nessa perdida de ânimo, ele pede a morte, meu irmão. Ele deseja a morte. E ele toma a morte. Imagine só, meu irmão, o homem que fez, orou, e Deus responde por fogo, diz que vai chover depois de 3 anos e meio, e vem a chuva, e agora esse homem entra em um estado depressivo, um estado de exaustão, tanto física quanto espiritual. Isso é para nos mostrar, meu irmão, que nós somos homens, que nós somos sujeitos às mesmas coisas que aconteceu com Elias. Por isso Tiago fala, nós somos sujeitos às mesmas paixões. O cansaço, a estafa, às vezes estamos tão forte que ao falarmos cuspimos fogo, como fala o nosso linguajar pentecostal, mas às vezes, depois de uma grande batalha, de uma grande vitória, de um grande triunfo, de Deus estar nos usando tremendamente, nós às vezes caímos em desânimo, caímos em um momento depressivo, que desejamos até a morte, como Elias desejou. Mas o fim da história de Elias não seria como ele queria, mas seria como Deus tinha determinado na vida dele. E Elias fica ali triste, cabisbaixo, e fica deitado, e vem o anjo e toca em Elias, Elias, levanta-te e come, Elias. E ele olha e tem ali um pão cozido, tem uma botija d'água, ele vem e come, mas ele não se levanta, porque o anjo tinha falado para ele, levanta-te e come. Era para ele levantar, comer e seguir seu caminho, mas ele vem e se deita novamente. E o anjo vem e toca ele pela segunda vez, levanta-te e come, Elias, porque muito comprido te será o caminho. A Bíblia fala que Elias levantou, comeu, bebeu de novo e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas ele teve essa força, meu irmão. Com aquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites e vai lá para Horebe. Mas chegando lá em Horebe, sabe o que ele faz? Ele vai e agora se esconde novamente numa caverna. E naquela caverna ele passa ali a noite.
E o Senhor vem falar com ele. Agora não é um anjo, é o Deus Todo-Poderoso falando com ele. Elias, que fazes aqui? E ele vem e começa a se lamentar diante do Senhor. Ó Deus, eu tenho muito zeloso, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Eu estou me escondendo, eu estou fugindo. E Deus olha para ele, Elias, ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram, Elias. A Baal, eu sei que você foi o único. Porque nós temos que lembrar disso, porque às vezes as pessoas falam que Elias achava que estava só, mas ele foi o único. E Deus certamente falou isso, sabia disso na vida dele. Elias, você foi o único que deu a cara a tapa, como fala um adágio popular, que se apresentou, que se mostrou, que foi, desafiou e mostrou que eu sou o Senhor Israel. Mas existe 7.000 que não se dobraram, mas eu tenho contigo algo especial, porque tu, Elias, foi o único que deu a cara a tapa, que seguiu, que falou aquilo que eu tinha falado, porque eu não tenho dúvida, irmão, que Deus queria usar também outros profetas. Deus queria usar outros homens, assim como usou Micaías. Mas você não vê o nome de outro, você só vê o nome de Elias e Micaías, e os outros 7.000 que não se dobraram, você não vê, sabe por que não vê? Porque se esconderam. Sabe por que não vê? Porque não tiveram a confiança plenamente num Deus que tudo pode, que tudo faz, porque muitos profetas foram mortos, mas entre esses mortos 7.000 não foram nem Elias nem Micaías, porque foram os únicos que se apresentaram para fazer a vontade de Deus em meio aos obstáculos, circunstâncias contrárias. E Elias foi um desses homens, em situações contrárias, ele se apresentou como: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E Deus diz: vai lá e te apresenta Acabe. Elias ia lá e fazia a vontade de Deus. Embora depois ele fugisse e corresse temendo a morte, mas ele ia lá e dava a cara e mostrava que Deus é Deus em Israel. E acontece tudo aquilo que nós sabemos, que vem um terremoto, vem o fogo, vem o vendaval, e o Senhor não estava em nenhum deles, mas o Senhor se apresenta como uma voz mansa e delicada. E Elias vê aquilo, envolve seu rosto na capa e sai para fora da caverna para ver, e põe-se à entrada ali da caverna, e eis que vem uma voz que fala novamente a Elias: Elias, que fazes aqui, Elias? E Elias novamente, agora fica lá, mesmo as palavras: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas estão matando teus profetas à espada, e eu fiquei só e busquei. E Elias fala, e Deus fala para Elias: Elias, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, porque tu vais ungir a Azael como rei da Síria, tu vai ungir a Jeú como rei de Israel, e vai ungir a Eliseu. Sabe quem é Eliseu, Elias? Não sei. Ele vai ser profeta em teu lugar. Ele vai ser profeta em teu lugar. E Elias parte, meu irmão, e acha Eliseu, e chama Eliseu, e Eliseu vem a seja de brongado, e agora Elias está com Eliseu, caminhando com Eliseu. Observe que o servo de Elias estava lá, que não aparece o nome, não era Eliseu, porque Eliseu entra em cena agora. Eliseu entra em cena agora. E é isso que acontece. Então Eliseu entra em cena agora, e Elias vê tudo aquilo e fica perplexo, porque mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua acomodação, Deus levantou alguém para ajudar Elias, para andar com Elias. Observe como Deus é todo poderoso, porque Elias fazia, acontecia e saía para se esconder, mas ele sempre ia só. E agora Deus vem e coloca um companheiro para estar do lado de Elias, para conversar com Elias, para Elias não ficar em solidão plena quando ele fugisse e abstinha do deserto, porque com Eliseu também ele fica em lugares esmos, mas agora tem uma companhia física. Ele tinha Deus, e Deus era um Deus que falava com Elias, porque esse era um dos testemunhos que mostra que Deus é Deus Todo-Poderoso, que não aceita imagem, porque era o Deus que fala, era o Deus que fala com o povo e não se apresenta como forma em alguma forma, para que o povo não viesse a idolatrar, a fazer uma imagem do Criador, porque não tem imagem do Criador. Não tem.
Qual a imagem de Deus que se tem? Não tem. Os homens que criam imagens para si, imagens de homem, de criatura, para adorar, para representar aquela divindade ali. Mas no Antigo Testamento, Deus não se apresenta de forma assim aos homens, se apresenta pela sua voz. É falando que Deus se apresenta ao povo. E Elias conhecia Deus, sabia quem era Deus. E tudo isso aconteceu, meus amados irmãos, para o quê? Para que o povo soubesse que em Israel ainda tem um Deus. Israel tem um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E depois desses acontecimentos, meu irmão, eu acredito sim que Acabe se titubeou em ver que Deus era o Deus Todo-Poderoso, até porque no capítulo 20 de 1 Reis, vai mostrar que o rei da Síria se levanta agora com toda a força, ou seja, o rei da Síria mais 32 reis para guerrear contra Israel. E a palavra do Senhor vem a Acabe, para que Acabe vá lá a peleja. E Acabe fala, mas quem que vai começar a peleja? E o profeta fala, tu que vai começar a peleja, é tu que vai começar. E Acabe vai e vence. E o profeta fala para Acabe, mas não te acomodes, porque daqui um ano o rei da Síria vai vir sobre ti de novo, porque ele falou que vocês ganhou porque foi lá nos altos, mas nos vales vocês não vão ganhar. Então, para que o rei da Síria saiba que Deus é Deus tanto de monte quanto Deus de vale, eu também vou dar vitória para ti. Mas prepara o povo para batalhar. E passou-se um ano, meu irmão, e o rei da Síria veio de novo, e Deus dá a vitória aos israelitas para mostrar que Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus Todo-Poderoso, meu irmão. E Deus fez isso com Acabe. Fez isso. E Acabe sai vitorioso. E passados esses acontecimentos, Acabe deixa o rei embora, porque Deus tinha falado que era para matar, mas Acabe não mata. E ele vem Micaías e traz aquela mensagem pesada para Acabe, porque como ele deixou o rei fugir em vida, então o que deveria acontecer com o rei vai acontecer com ele. E depois desses acontecimentos vem aquela passagem de Acabe, que é em Reis capítulo 21, que vai mostrar ele com Nabote, ele querendo a vinha de Nabote, e Nabote diz, não, essa vinha de herança de nosso pai é de família, nós não podemos desfazer de uma herança de família, porque isso tem um peso enorme, principalmente para o povo do antigo Israel. E Acabe fica triste, menino mimado, fica mimado e vai choramingar no seu quarto. E Jezabel vê aquela cena ridícula e fala, ué, tu não é rei em Israel? Como Jezabel dizendo, tu é rei, tu pode tudo, tu tem que fazer o que tu bem entendes e bem queres. E Jezabel, para mostrar aos irmãos que Jezabel era que comandava ali junto com Acabe, provavelmente ela tinha mais influência no reino do que Acabe, ela faz cartas fraudulentas para levantarem falsa testemunha contra Nabote, coloca Nabote como o grandão ali desse negócio e sela com o anel real, tudo um plano para matar Acabe. Observe que os 850 profetas tinham mortos e agora ela manda mensagem, sabe para quem? É para os sacerdotes de Israel. É para aqueles que deveriam seguir as leis de Deus, os preceitos divinos. Ela manda para esse, mas só que eram os profetas comprados. Eram profetas que falavam aquilo que a rainha queria, a rainha Jezabel, aquilo que o rei Acabe queria. E tudo dá certinho. Ela vem e mata Nabote, e Elias e Acabe vem. Ela vem a Acabe e diz, Acabe, vai lá e toma posse da vinha, porque a vinha é tua, porque Nabote está morto. E Acabe vai lá e vai tomar posse da vinha, mas vem a palavra do Senhor, Elias, meu irmão. Elias, vai lá e te apresenta ao rei Acabe e a Jezabel. E é assim que Elias vem e faz. E vem o juízo de Deus sobre a vida de Acabe e de Jezabel, falando como cada um ia acontecer a morte deles. Elias fala, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote aqui na entrada, assim os cães vão lamber o teu sangue aqui, Acabe. E quanto a ti, rainha Jezabel, o que vai acontecer contigo? Serás mortas e serás comidas por cães. E assim aconteceu. E Acabe fica perplexo, porque ele recebe aquela mensagem, porque ele viu o que Deus fez no Monte Carmelo. Jezabel não viu, mas Acabe viu. E ele se humilha ao Senhor. Ele se humilha. E Deus, meu irmão, ainda tem misericórdia daquele homem, porque o capítulo 21 de 2 Reis encerra assim: não viste que Acabe se humilha perante mim?
Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Por quê? Porque o Deus tinha falado, queria tirar o trono da sucessão de Acabe. Falou tudo isso, mas Acabe se humilha, se rasga, meu irmão. Porque Deus tinha falado, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães vão comer. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porque ninguém fora como Acabe, que vendera, meu irmão, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se vendeu para fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe se vendeu. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 20, capítulo 21, versículo 25. Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitara. Mas Acabe se humilha, meu irmão, quando ele vê esse juízo de Deus, e Deus tem misericórdia dele. Não vai acontecer contigo, mas trarei um dia de teu filho este mal sobre a tua casa. Trarei este dia sobre ti. E Acabe morre. O autor da lição não vai falar disso, mas Acabe morre numa batalha que ele vai e chama o rei Josafá, que é o rei de Judá. E aquela história de Micaías, os irmãos podem ler, está em 1 Reis, capítulo 22. Não vamos comentar nisso, já batemos já mais de 40 minutos de aula. A gente fala até a mais de um pouco do relato bíblico, da cronologia bíblica, para os irmãos compreenderem bem, ficarem bem situados, se tiverem, estarem bem embaçados para falar esta lição na sala de aula. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.